Alô? Oh. Obrigado, Demi, pela palestra, e acho que a explicação do log e do carro foi a melhor, né? Eu fotografo a placa do carro, mas não sei quem está dirigindo. Mas só complementando a questão do log especificamente, eu acho que, apesar do que o Demi colocou, que eu acho que é correto e muito bem colocado por ele essas questões, pelo menos vamos seguir o que está escrito na lei no seguinte sentido, de guardar log com data, de preferência sincronizado com o relógio do NTP, para que as datas e horários não estejam diferentes, para que a gente possa atender, em determinados casos, a identificação. O exemplo do radar é ótimo, porque é o seguinte, um usuário também pode se cadastrar no nosso provedor com dados falsos, utilizar uma conta até pagar e fazer uma fraude, e a gente entrega um dado e não é aquela pessoa, né? Aquela pessoa nem reside, talvez, naquele lugar. Então, eu só acho que nós temos que estar bem atentos com relação a cumprir o que está escrito na lei, inclusive, antes disso, no regulamento do SCM, que já prevê que seja feita a guarda de log de acesso. Então, acho que o limite que o Demi está observando, e é uma coisa que a gente tem conversado bastante no CG, é que a gente tem sofrido bastante pressão, principalmente no comitê gestor, com relação a não só polícia, mas Ministério Público, achando que a gente tem o dever de identificar as pessoas. E não é nosso dever de identificar pessoas. A gente tem que seguir o nosso ritual lá obviamente, para liberar o acesso, ou coisa desse tipo, pegar os dados cadastrais e tal, mas nós não temos condição de afirmar que a pessoa que preencheu um formulário online realmente é aquela pessoa, né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso para que não aconteçam outros problemas adicionais ou nos imputem mais coisas para fazer do que realmente é necessário. Acho que esse limite a gente tem que deixar bem claro, mas eu alerto mais uma vez os provedores para que não deixem de fazer o log, porque deixar de fazer o log, você está realmente aí incorrendo num problema de não estar cumprindo a lei, de guardar o log, né? Agora, tirar a foto do cara, saber se ele vai visitar uma rede social, isso não é para fazer de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Mas vamos passar para a Thaís agora, que vai ajudar um pouquinho a gente a entender essa questão. O síndico do meu prédio, então, pode pedir dados de acesso daquele IP, hora e tudo mais. Eu acho que é isso que é o ponto que a gente precisa esclarecer, Thaís. Obrigado. Obrigada. Está funcionando? Alô? Tá. Obrigada, Parajo. Agradeço, então, a Abranet pelo convite. Agradeço a vocês também por estarem aqui, por estarem presentes, por poderem nos ouvir. Eu sou advogada de internet desde 1996, então trabalho na área faz bastante tempo. Sou advogada da Abranet, em alguns casos da Abranet desde 2002, então há bastante tempo que trabalho com isso e tenho, pela própria prática de trabalhar, então, algum conhecimento, e é isso que eu espero trazer para vocês aqui, tentar responder essa questão que o Parajo... isso aqui, que o Parajo propôs para eu tentar responder para vocês. Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer para vocês que o Marco Civil da Internet, né, é muito recente, tem 1 ano, e o Judiciário é extremamente lento. Então, nós não temos ainda decisões sobre o Marco Civil da Internet. São raras as decisões. As decisões que a gente tem sobre o Marco Civil da Internet são decisões ainda de análise, como são chamadas no Judiciário, perfunctórias, quer dizer, são análises superficiais, em recursos, em coisas, não são análises ainda muito firmes. Então, tudo ainda está um pouco em terreno nebuloso e com muitos enganos, com muitas dúvidas, como o Demi também ressaltou e o Parajo agora comentou sobre a guarda dos dados. Afinal de contas, os provedores devem guardar os dados ou identificar as pessoas, como muitas vezes se acha que os provedores deveriam ser responsáveis pela identificação das pessoas. Então, não se tem tudo isso, é um assunto muito difícil para quem milita na área do judiciário, então, muito complicado, muitas confusões. Então, tudo o que a gente conversar aqui, vocês entendam dessa forma, que é muito difícil
ainda não há jurisprudências, ainda não há decisões que consolidaram os entendimentos. De qualquer forma, é importante a gente falar, e como o Demi ressaltou, sobre os princípios do que a gente está conversando, dos princípios tanto do Marco Civil como os princípios constitucionais. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, essa questão do sigilo, que é o que envolve essa apresentação de dados ou não, o sigilo, a privacidade, inviolabilidade da privacidade, tudo isso ele tem base, fundamento no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas e de dados, comunicações telefônicas, etc. É inviolável, salvo se houver uma autorização judicial. E, na época, que foi em 1988, era apenas para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, era apenas para essas ocasiões. Era, na origem, a Constituição Federal só mencionava para processo penal ou investigação criminal, que era o que poderiam ser fornecidos os dados. Isso foi mudando do tempo que passou para a área civil, a jurisprudência inteira entendeu que aqui era só exemplificativo e que também passava para a área civil. Então, as solicitações que são feitas de identificação, de apresentação de logs de IP, etc., também na área civil, que são feitas na área civil muitas vezes, então também passou a ser abarcada por esses mandamentos que seriam por ordem judicial. Opa, como é que faz? E onde que eu tenho que ir? Aqui, né? Foi aqui. Bom, com relação à Constituição Federal, tem aquela parte, tem aqui os princípios que regem o Marco Civil. O Demi falou bastante sobre eles e se estendeu sobre eles, eu venho repetir aqui um pouco, que é claro que é a garantia da liberdade de expressão, comunicação, manifestação do pensamento, mas, e muito forte no Marco Civil, no slide seguinte vocês vão ver, eu menciono diversas oportunidades que o Marco Civil repete sobre a questão da proteção da privacidade e proteção dos dados pessoais. Então, sempre quando vocês forem questionados sobre dados, sobre a apresentação de dados, é importante ter na cabeça que vocês fornecerão ou não os dados que são informações a princípio sigilosas, que podem deter podem dizer sobre a privacidade de uma pessoa, sobre onde ela, por onde, que sites, quais foram as aplicações que ela acessou, e também podem dizer respeito onde ela estava, o computador que ela usou, enfim, são muito amplas as possibilidades de violação de privacidade quando se apresenta um dado. Então, é uma coisa muito importante. O tema que, na verdade, o Parajo incluiu, acho que foi você que incluiu aqui nessa exposição, é de extrema relevância, porque o Marco Civil, ele trata com muita ênfase sobre a questão da privacidade, da proteção de dados. Então, quando chegar alguma coisa, o que eu recomendo é que se tenha muita atenção o que vai chegar, o que deve ser feito, como deve ser tratado esse assunto. É nesse lateral, certo? Bem, não é. É o outro lado. Aqui, então, só para trazer para vocês qual que são as inúmeras vezes se encontram essas citações dos artigos 7º, 8º e 10º do Marco Civil, o que falam esses artigos? Diversas vezes que são falados. Inviolabilidade da intimidade da vida privada. São os princípios relativos ao fornecimento e à guarda de dados. A inviolabilidade da intimidade.
inviolabilidade do sigilo do fluxo das comunicações pela internet, inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas, enfim, nos computadores. Não fornecimento a terceiro de seus dados pessoais, inclusive registro de conexão de acesso à aplicação de internet. Quer dizer, os usuários da internet, eles têm direito de que não seja fornecido para outras pessoas os seus dados pessoais, inclusive registro de conexão, de acesso a aplicações, ou seja, é extremamente rígido. Informações, e os usuários, eles merecem que as informações que sejam fornecidas, informações claras e completas sobre a coleta, o uso e o armazenamento, o tratamento dos seus dados. Então, o usuário tem direito a tudo isso. Quem tem esses dados precisa obedecer tudo isso. Precisa seguir todas essas recomendações, esses princípios do Marco Civil. Então, é o que o Parajo estava perguntando, né? A ordem de quem? A ordem do síndico? Então, o síndico está me perguntando ali, como é que o Parajo falou? O síndico está perguntando, afinal de contas, me forneça os dados de log, de IP, dessa hora, enfim. Então, de quem que vem a ordem? A ordem ela pode ser judicial, ela pode ser um requerimento policial, ou pode ser também um requerimento administrativo. Então, vocês vejam que já há uma diferenciação no próprio nome. A ordem, ela só é judicial. O resto é o requerimento, é um pedido que é feito, né? Não é uma ordem, é um pedido que é feito. É verdade que os requerimentos policiais, eles se equiparam, muitas vezes, a uma ordem judicial, porque a polícia ela tem, vamos dizer, as mesmas, algumas atribuições que são equiparadas a uma ordem judicial. Agora, o requerimento administrativo está completamente fora. Então, tem alguns dados que eles podem ser fornecidos quando solicitados pelo PROCON ou pelo Ministério Público, que são as entidades administrativas. Agora, tem outros que eles não podem ser fornecidos por essas mesmas entidades administrativas, não podem ser fornecidos a essas mesmas entidades administrativas, se não houver uma determinação, uma ordem judicial. Então, precisa fazer uma distinção bem clara de quem que está pedindo, quem está pedindo esses dados. Então, o primeiro princípio é de vocês têm que prestar muita atenção quando vem algum pedido de abertura de dados, de fornecimento de dados. A segunda coisa é para saber de quem que veio a ordem, para quem que pediu isso daí para vocês. E também a gente tem que saber para que é a ordem. Então, a ordem ela pode ser para fornecimento de dados cadastrais, que são os dados que permitem a identificação de um indivíduo, o nome, RG, endereço, enfim, antes do Marco Civil, porque agora o Marco Civil regula tudo isso. Antes do Marco Civil, isso daí é só uma observação que eu fiz, antes do Marco Civil, o fornecimento desses dados, ele partia do princípio de que o usuário, ao se registrar com você, ele forneceu esses dados para você. Então, existe uma relação, se ele forneceu, eventualmente, você tem esses dados e você não pode fornecer para qualquer um deles. O sigilo era baseado nisso. E os dados cadastrais, como a gente vai ver em seguida, mas eles podem ser requeridos por autoridade pública, judicial ou administrativa, ou seja, por juízes ou por entidades administrativas, que é como no slide anterior, que é o PROCON, Procuradorias, agências, o Ministério Público. Agora, os dados sensíveis, que são aqueles dados que a gente chama muitas vezes de dados sensíveis, que são aqueles dados que permitem acompanhar as ações de um indivíduo, os logs de IP, os logs de acesso, conteúdo, de e-mails, é um outro tipo, uma outra categoria de dados. Então, também tem que se perceber qual é, não só de quem veio a ordem, mas que dados que estão sendo solicitados. São apenas dados cadastrais ou se são os dados sensíveis. Antes do Marco Civil, o que regulava o sigilo desses dados sensíveis é aquele artigo 5º do início, e os dados sensíveis, eles só podem ser requeridos por autoridade judicial. Então, é a primeira das hipóteses, é só por uma
ali a ordem judicial que podem ser fornecidos. Eu fiz aqui Então, só para resumir, quais dados? Dados cadastrais podem ser informados independentemente de autorização judicial, quando solicitados pelas autoridades administrativas que tenham competência legal, PROCON, Ministério Público e agências. E os dados sensíveis, que são os registros de conexão e acesso, eles só podem ser fornecidos se houver uma autorização judicial, uma autorização de um juiz. Então, está ali, uma ordem, os dados cadastrais, os dados sensíveis, podem ser fornecidos só se houver uma ordem judicial, e os dados cadastrais, basta o requerimento da polícia ou de um órgão administrativo. Para falar um pouquinho da guarda de dados, e aí eu já pego aí o final da exposição do DEME, enfim, está claro lá no Marco Civil que o provimento de conexão deve guardar os dados por 1 ano, e no artigo 13º do Marco Civil está escrito assim, nos termos do regulamento. E o provimento de aplicações, a guarda dos dados deve ser por 6 meses, também nos termos do regulamento. Por que eu coloquei aí o regulamento, a palavra regulamento em vermelho? Porque o Marco Civil, o texto da lei do Marco Civil faz referência ao regulamento em diversas passagens. E há muitas interpretações judiciais de juízes, tribunais superiores, tribunais de justiça, no sentido de que só vai aplicar esses dispositivos, só serão aplicados esses dispositivos quando o regulamento for aprovado. Que esses dispositivos, eles não seriam aplicados, desde logo, há entendimentos assim, que é um pouco para complicar todo o cenário. Esses termos, que deve guardar só por 1 ano ou por 6 meses, eles não seriam aplicados enquanto não for regulamentada a lei. Então, como eu estava falando no começo, quer dizer, há um terreno completamente uma areia movediça, um terreno muito incerto, em que você não seria obrigado ainda a guardar por 1 ano, e nem por 6 meses, depender do caso. Isso daí só aconteceria quando for aprovado o regulamento. Essa visão é extremamente, ela existe hoje, atualmente, e ela é muito séria, porque o que acontece outras vezes, o que acontece como consequência de não ser aplicado o Marco Civil? É que muitos juízes acham que os provedores de conexão, no provimento de conexão, no provimento de aplicações, seriam obrigados a guardar os dados por 3 anos, ou seriam obrigados a guardar os dados por 5 anos, se for uma questão que envolva consumidor, ou 3 anos for uma questão pelo prazo de prescrição do direito reclamado. Então, se for uma ação de indenização, o prazo de prescrição pelo Código Civil é de 3 anos, então seria obrigado a guardar os dados por 3 anos. E no Código, se for uma questão relativa ao consumo, então seria obrigado a guardar os dados durante 5 anos. Então, é extremamente confuso, de qualquer forma, como o Parágio comentou antes, é importante que os dados sejam guardados, no mínimo, por esse período, desde já, concorda, né, Parágio? Desde logo, no mínimo por esse período. Só estou comentando isso para vocês saberem o quão confuso ainda esse cenário está. Por isso que é importante que essa regulamentação do Marco Civil saia logo. Tem que, quanto mais cedo sair, melhor para todo mundo, porque é isso. Dizem que o Marco Civil, em diversos artigos dele, não é aplicado porque não existe ainda o regulamento. Aqui é só finalizando, então, como lidar com pedidos e ordens ilegais. Finalmente, o Marco Civil veio colocar um fim nessa questão toda. Nós temos uma regra, já temos regras, dados cadastrais devem ser fornecidos, se solicitados, por ordens judicial ou por ordem administrativa, e os dados sensíveis, os dados de conexão, devem ser fornecidos somente
se for solicitado ou se for ordenado por uma autoridade judicial. Então, o Marco Civil, ele solucionou praticamente essas questões. Fora dessas hipóteses, não há que ser fornecidos, não devem ser fornecidos os dados, senão vocês serão responsáveis pelo fornecimento de dados que não deveriam ter fornecido. E há no ar uma sensação de insegurança, porque ainda tem essa pendência, ainda está pendente a regulação do Marco Civil e também essa aprovação do anteprojeto de lei de dados pessoais. Então, há toda uma insegurança nesse cenário. É mais ou menos isso, espero que eu tenha conseguido responder aí aquela pergunta que foi colocada. Estou aqui à disposição para elucidar algumas dúvidas que ocorram. Obrigada. Com certeza a gente vai ter algumas perguntas, já tem uma ali, pediria para me ajudar com o microfone, mas assim, eu acho que tanto a visão do DEME, que foi, além de ter colaborado e muito na formulação do decálogo do CGI, com os princípios, ajudou bastante também na questão da aprovação do Marco Civil. E uma das coisas que a gente também discutiu bastante durante o processo com o deputado Molon, e uma pena que ele não esteve aqui, era justamente de tentar cobrir algumas questões que iam ficar para depois, principalmente onde tinha essas questões de depois um outro regulamento, porque no dia a dia de uma operação, de um provedor, seja de conexão, ou seja de conteúdo, ou seja de aplicação, essa situação é bastante complicada. Eu vou só resgatar algumas coisas para trás, só para dar mais alguns exemplos para vocês. No começo, por exemplo, lá atrás, lá nos acessos, vários provedores de acesso não entregavam nenhum dado. Podia ser a Polícia Federal, podia ser o Ministério Público, podia ser quem quer que fosse, chegava lá pedindo dado, o cara falava, não vou entregar se você não tiver uma ordem judicial. E a gente ficou anos fazendo isso, anos, né? Quer dizer, com uma preocupação grande justamente por causa da Constituição, da questão da privacidade dos dados, da inviolabilidade dos dados. Porém, num determinado momento, a relação do consumidor com o provedor, na questão do fornecimento dos dados que ele nos passava, aí começou a ter uma flexibilização nessas questões e algumas decisões judiciais nesses processos. Então, aí, por exemplo, uma ordem da polícia ou de um delegado de polícia começou a ser fornecidos os dados, não é? Alguns provedores tiveram essa postura, outros não. Acho que agora o grande passo que nós demos no Marco Civil é que ficar claro o que tem que fazer com ordem e o que não tem que fazer com ordem. E uma coisa que eu sempre digo, e vou continuar repetindo, ordem judicial não discute, cumpre. Cumpre, porque senão você vai ter problema. Ou discute e contrata um bom advogado para te defender. Mas vamos lá, vamos para a pergunta ali. Meu nome é Vinícius, sou do CPQD de Campinas. Obrigado pela apresentação, muito boa, as duas. Minha pergunta vai na linha de modelos de negócio versus Marco Civil. Até onde eu estou entendendo, as operadoras, as provedoras de acesso não podem se valer dos dados, são sigilosos, são confidenciais. Por outro lado, a gente tem há anos aí Google, Facebook se valendo, e o Google ano passado faturou 59 bilhões de dólares em cima da privacidade, que é a forma que ele encontrou de fazer ads direcionados. E se você for questionar o Google, ele fala, olha, eu não te vendi o serviço, eu te fiz de graça, você não precisava ter feito procura comigo, quando você criou minha conta aqui, você assinou o termo de referência aqui, de contrato, falando, não, eu cedo os meus dados. A minha pergunta é, pensando no modelo de negócio onde uma operadora queira seguir o modelo Google, Facebook, onde eu vou lá, coloco acesso à internet na tua casa, não cobro por isso, não estou falando de fazer zero rating, vou te dar acesso full à internet, mas vou monetizar em cima de modelos de negócio onde eu vou me valer dos teus dados, dos teus acessos, do teu comportamento como consumidor. A minha pergunta é, isso é possível no Brasil? O quanto vai ferir o Marco Civil? O quanto que isso pode ser processado ou não? Bom, eu vou passar aqui para, obviamente, a observação do DEME e da doutora Thais, mas eu vou
me antecipar com relação a essa questão, porque isso foi um ponto, inclusive, de grande discussão no momento da aprovação do Marco Civil, né? Quer dizer, a operadora, a grande operadora, queria se valer do direito de poder estar analisando o fluxo de dados do usuário, aonde ele estava indo e aonde ele, o que ele estava visitando, o que ele estava fazendo, coisas desse tipo. Pela lei está proibido, não pode fazer. Tá? É claro, isso está proibido, não pode fazer, inclusive até fazendo um paralelo com o modelo que você falou, né, de um acesso pago ou um acesso gratuito, mas, porém, que exista permissão do usuário de monitoramento do seu acesso, está proibido, não pode fazer. O artigo 14, aqui a Thaís está me falando. O que, na verdade, é diferente, né, e a gente até argumentou bastante na época da aprovação, é que você pode criar um site que atraia, evidentemente, a atenção do usuário, né? Você entra no site, faz o que você quiser no site. Porém, dentro do site, dentro do ambiente daquele site, você pode colocar na sua política de uso, dizendo para o usuário que, no momento em que você estiver naquele ambiente do site dele, aí ele pode coletar algumas informações. E, obviamente, a opinião da Thaís e do Demi é importante, mas, assim, aí sim, talvez, no projeto de proteção de dados, se coloque quais são os limites dessa coleta. Não sei se é isso que vai vir, mas eu vou passar para eles aqui, só para exemplificar um pouco melhor. A minha abordagem aí seria aquilo que eu falei, privacidade é uma coisa que depende de contexto. Se você vai por vontade própria num determinado lugar, você escolheu ir para lá, você sabe qual é a regra do jogo daquele lugar. Então, o Marco Civil diz que aquilo tem que estar claro, você tem que saber qual é a regra do jogo, você pode gostar dela ou não, se não gostar, você não vai lá. O sujeito que te leva lá, você tem muito menos chance de escolher, o sujeito que te leva lá é o meio de transporte. Eu posso escolher qual é o restaurante que quero comer, mas eu não preciso prestar contas ao motorista do ônibus para qual restaurante eu vou comer e qual é o cardápio que eu costumo pedir. Então, eu acho que existe uma diferença conceitual importante aí. Em relação à privacidade, de novo no mesmo sentido, quer dizer, o contexto vale muito. Se eu estou comprando um livro, é evidente que o cara tem que saber meu endereço, porque eu não tenho como mandar o livro para minha casa. Agora, de novo, o motorista de táxi ou de ônibus que me levou à livraria, ele não tem que saber que livros eu compro ou deixo de comprar. Isso é um problema meu. Então, no contexto do sítio final, a minha privacidade é uma. No contexto do meu provedor de transporte é outra. Então, quer dizer, acho que é isso que pautou o Marco Civil para ter essa vedação ao pessoal que, trabalhando num contexto amplo e sem a condição de escolha do usuário, tenta, de alguma forma, recuperar essa informação inadequadamente. Os dados, né, só para lá se eu completar, os dados, eles devem ser pedidos, solicitados, na medida do que for utilizado. E isso o Marco Civil, inclusive, já dispõe, no artigo 7º, você estava tentando aqui relembrar qual é exatamente o... as informações, o usuário tem o direito a informações claras e completas sobre a coleta, o uso e o armazenamento, tratamento e proteção de seus dados, que somente podem ser utilizados por aquele que colheu os dados para alguma coisa que justifique a coleta. Então, é o que o Demi falou. Você pode pedir o endereço, o site de livros, vamos dizer que vende livros, pode pedir o endereço, porque ele precisa te mandar o livro. Então, nessa medida, ele pode coletar o dado, ele pode ter o dado, ele vai ter conhecimento desse dado. Mas ele não pode pedir, não sei, o endereço da sua avó, supondo, para ter, ou então, 3 endereços, o seu endereço de entrega, o endereço do escritório, o endereço da mãe, não sei. Então, não pode pedir. Então, a coleta do dados ela tem que ser relativa ao uso, né, à necessidade que o site tem para aquele dado. Essa daí é a regra que o Marco Civil coloca como princípio geral. Não sei se vem alguma coisa mais discriminado depois, no regulamento ou não. E só para completar, mesmo que a regra fique muito clara, olha, eu sou o provedor XYZ, e o meu modelo de negócio é esse, eu não te cobro, mas você está fornecendo teus dados e tua privacidade.
Não pode. Para mim está claro que o táxi não pode... eu posso fornecer para ele o endereço onde eu quero ir, mas ele não precisa saber o que eu vou fazer lá. Para mim, acho que a lei está bem clara nesse sentido. Vou fazer um comentário, eu não sou da área aí, mas existem algumas coisas que, mesmo que você queira fazer, teoricamente, você não deve poder fazer. Acho que a lei, por exemplo, veda que você venda seu rim. Quer dizer, o rim é meu, eu faço um leilão quando dão pelo meu rim, mas isso é um princípio de direito pessoal aí que acho que não é negociável. Então, quando se trata de privacidade, mesmo que você queira que a sua privacidade seja totalmente devassada, a lei deve garantir que, independente da sua vontade, certas coisas não podem ser violadas, mesmo que você queira que sejam. Mais alguma pergunta? Uma pergunta ali. O microfone, por favor. Pessoal, enquanto o microfone vai chegando, só falando para vocês, na sequência a gente tem uma palestra do Daniel Fink, que é da ICANN no Brasil. Um tema interessante, um tema que a gente não tem abordado muito aqui, mas o Demi colocou na palestra dele, que é justamente o momento em que a internet está vivendo hoje no mundo, né? A partir até do próprio Net Mundial, que foi um evento organizado aqui no Brasil, do momento da assinatura do Marco Civil da Internet, que traz algumas considerações importantes com relação ao que está acontecendo nessa transição do governo americano, da gestão do governo americano com relação à internet, a questão dos nomes, dos números. Então, pediria para vocês acompanharem aí depois, porque é bastante interessante a observação e a apresentação do Daniel. Mas vamos lá, Ângelo, uma pergunta. Meu nome é Ângelo, sou do Grupo Binário. Eu tenho uma pergunta sobre os ataques de negação de serviço. Esses são ataques considerados crimes? Eu vou responder do lado da engenharia, não tenho do lado do direito. Do lado da engenharia, eu imagino uma forma de senso comum de tratar isso é o seguinte. Eu acho que você pode juntar uma porção de colegas e fazer uma manifestação na frente de um hotel que dá um mau serviço e ficar com aquelas faixas, somos contra, etc. e tal. Mas quando o ataque de negação de serviço envolve captura de máquinas incautas e desprotegidas para trabalharem a você, quando você está escravizando elementos que ajudem você a fazer o ataque, eu acho que claramente aí não é a mesma coisa. Quer dizer, é diferente você juntar pessoas que têm a mesma ideia e fazem uma manifestação na rede de alguma forma, de você coletar serviços clandestinos de captura de equipamentos e armar um ataque nessa hora com esses equipamentos. Então, do ponto de vista de senso comum, acho que tem uma diferença entre essas duas coisas. É claro que a abordagem que eu dei com exceção é a abordagem do fato técnico em si, como você ameniza o ataque de serviço. Se é um crime ou não, acho que a Thaís pode tratar disso melhor. Na minha opinião, você tem que distinguir o que é um ataque à negação de serviço, que é uma coleção, uma vontade coletiva de indivíduos de fazer uma manifestação, do que é aquilo que é artificialmente a junção e o arregimentamento de máquinas incautas. Até dando continuidade, o zumbi, que é a máquina infectada, ele pode ser também acusado como um criminoso? Só para completar, acho que não, porque nós falamos que o intermediário não tem culpa. Quer dizer, se a sua máquina foi infectada, você é vítima, não é culpado do processo. Claro que você tem que tomar cuidado com isso, mas você não é culpado. Não vou dizer que se eu deixar minha carteira sobre a mesa e alguém roubar, eu sou cúmplice porque deixei a carteira na mesa. Não, o roubo é um crime. Eu deixei na mesa, eu fui incauto, mas eu não sou cúmplice do roubo só porque deixei a carteira em cima da mesa. Oi, eu não sou advogada criminalista, mas eu posso te dizer, dar alguns conceitos. A parte criminal, ela é toda baseada em dolo e em culpa. Dolo é a intenção que você tem de você produzir um dano. Então, quando tem uma invasão de uma máquina, você invade uma máquina, como o Demi falou, e para daí você fazer a sua ação, então você teve que invadir algumas máquinas, sem dúvida isso daí caminha para o lado do ilícito. Houve uma intenção de fazer isso. Quando a sua máquina, ela é invadida, você pode não ter colaborado com isso de modo algum, desde que você tenha tomado todos os cuidados para ela não ser frequentemente invadida. Agora, se você deixa ali completamente aberta, se você não toma os cuidados mínimos, que eu não faço ideia de quais possam ser, para ela não ser invadida, se você não toma esses cuidados, você favorece isso, quase que favorece, daí você pode considerar, você pode ter agido não com dolo, com a intenção, mas pode ter agido com culpa. E daí também pode ser
enfim, é ilegal a sua atitude. Você pode ser responsabilizado por ela. Só posso complementar? Uma perguntinha mais aqui. Oi, eu sou a Carol. Só complementando, parabenizando vocês e complementando, a invasão de dispositivo alheio é crime pela lei Carolina Dickmann, outra lei que foi aprovada em 2013, a antiga lei Azeredo, que acabou esvaziada, foi aprovada em 2013, durante a tramitação do Marco Civil, justamente porque as partes da senhora lá, atriz famosa, foram divulgadas, e daí o Congresso Nacional aprovou a famosa lei Carolina Dickmann. Tem uma última pergunta lá. Tem mais duas perguntas, pediria que... Tá, você quer fazer mais uma? Eu queria fazer só uma consideração, na verdade, em relação à questão do zero rating, né? Que é um assunto super interessante, que está, inclusive, na pauta da consulta pública da Anatel e que é de grande impacto para os provedores, né? Concordo com o Demi que zero rating em si, ou seja, o preço zero, tarifa zero, não é, por si, um problema. A grande questão, aí, vis-à-vis o Marco Civil, é que todos os provedores eles têm direito ao acesso isonômico, ao tratamento isonômico pelo detentor da rede. Esse é um princípio que consta desde a norma 4 até a Lei Geral de Telecomunicações e, inclusive, foi inserido no âmbito do Marco Civil. Então, sob a ótica dos provedores, não interessa se é um grande provedor, um pequeno provedor, um novo provedor, um provedor antigo, existe o direito de não ser tratado de forma diferenciada pelo detentor da rede. Então, o ponto é, zero rating, ótimo. Se na internet existe o zero rating, os provedores em si têm direito ao tratamento econômico no tráfego dos seus dados, né? E daí tem aquela segunda discussão, além da discussão no âmbito do Marco Civil e da LGT, a discussão econômica, o lado de CAD, etc., né? Agora, o bloqueio, que é uma outra discussão possível pelo Marco Civil, ele é um bloqueio que ele não é um bloqueio binário, né? Quer dizer, existe a possibilidade de um bloqueio econômico quando você impede que um usuário tenha acesso ao conteúdo de um provedor de forma diferenciada pela via econômica em face de um outro provedor, né? Então, é esse olhar do tratamento isonômico pelo detentor da rede, pela não discriminação, o acesso diferenciado a determinados sites, que a gente está em discussão no Conselho Jurídico da associação, concordando que tarifa zero, e é nesse sentido, assim, tem vezes que existe aquela negação à tarifa zero. Acho que o caso aqui é a isonomia, a boa e velha isonomia. Se alguém tiver tarifa zero, todo mundo tem o direito de ser tratado pelo detentor da rede no seu tráfego de dados desta forma. O comentário que eu faria é o seguinte, ficando estritamente de novo na área técnica. Eu acho o seguinte, eu imagino que tarifa zero significa que alguém está pagando meu acesso. Para dar uma analogia em telefonia, quando eu disco por número 0800, alguém paga a minha chamada. Quando eu tenho um telefone pré-pago que não tem mais saldo, alguém paga e eu recebo. Quer dizer, o chamador paga. Então, eu a priori não vejo problema nenhum em que tenha números que pagam para que eu acesse e ter números que eu pago para acessar, desde que isso seja aberto a todo mundo. Concordo com você. Então, se eu quero fornecer um serviço zero rating, devia ter uma regra clara dizendo, eu entro lá, preencho esse formulário e a partir desse momento os meus usuários eu pago e você pode não precisar bater da franquia porque eu me responsabilizo pela franquia que eles gastarem. Se isso não for assim, evidentemente é estranho. Como é que o cara conseguiu usar uma porta e dar esse serviço para os seus usuários e eu não consigo? Todos deveriam conseguir. Mas eu diria, o fato de alguém pagar a sua conta em si não é uma quebra de isonomia, porque isso acontece no mundo real. Inclusive, só, Carol, falando sobre esse tema, na última reunião do CG, nós definimos que nós vamos fazer um evento do CG, chamando publicamente todos que queiram participar, evidentemente, para falar não só das contribuições que foram feitas pelos internautas para o CGI formular alguma opinião com relação à questão das exceções da neutralidade, mas um tema que a gente incluiu também é para falar dessa questão do zero rate, até para ter um debate mais amplo de ideias,
prós, contras e tudo mais. Então, a gente está preparando no CG, não sei, obviamente não vai dar para ficar tão rápido arrumar essa reunião, mas, sei lá, acho que nos próximos 30 dias, no máximo, a gente vai colocar uma data para fazer essa reunião aberta para convidados, para debater o tema e falar de algumas questões relacionadas ao zero rating, principalmente, e os resultados do material que foi fornecido para o CG, no sentido de colaborar com a questão das exceções da neutralidade de rede. Tem mais uma pergunta e mais uma, e aí eu vou encerrar, porque o Daniel já está bravo comigo lá no fundo e quer falar um pouco da questão da transição da IANA. Pois não, pode ir lá. Rapidinho, duas perguntas, uma para o Demi e outra para a Thaís. Demi, com fim de IPv4, eu, por exemplo, não tenho mais IPv4. Já deve ter uns 6 meses que nos acabaram e eu não consigo na demanda que eu vou criando, que eu vou comercializando. Pergunto, como é que fica nesse caso? Tem muita gente mapeando as portas, mas eu não acredito que isso seja um meio interessante, porque a Polícia Federal nunca traz as portas. E aí, como é que fica? Então, o problema é o seguinte, o IPv6 existe há 14 anos, quer dizer, não houve, digamos, atenção àquilo, porque, como no imposto de rendas, eu só declaro no último dia, então a gente vai empurrando enquanto tem folga. Então, esse é um fato da vida aí. Então, o IPv6 existe há muito tempo. Se tivesse sido feita a transição na época certa, nós poderíamos estar usando IPv4 e IPv6 simultaneamente até a hora de poder desligar o IPv4 e ir para o IPv6. Isso não foi possível, não há mais IPv4 suficientes para fazer esse duplo uso com conforto, mas existe esse duplo NAT, por exemplo, que é você fazer um segundo NAT em cima do número da porta e com isso esticar a vida do IPv4. A minha posição pessoal nisso é que você deve fazer isso pelo mais curto espaço de tempo possível, porque toda vez que você tem um duplo NAT, toda vez que você tem NAT, você está, de alguma forma, introduzindo filtragem na rede. É como tradução simultânea. Você tem, imagina, 2 traduções simultâneas. Eu falo em português, o cara traduz para o inglês, outro traduz para o francês, e outro cara traduz, a chance de dar um problema é grande e a chance de alguma aplicação não passar é grande. Então, a minha sugestão é, a essa altura do campeonato, já temos uns 10% da rede no Brasil em IPv6 funcionando, vamos para o IPv6 tão rápido quanto possível. Para a Thaís, só finalizar, com relação a essa mesma pergunta para a Thaís, ou seja, a Polícia Federal chega e me pede um IP que está nateado, e aí, como é que fica? Bom, você entrega o que você tem. É a tal história. Não é você que é o investigador. Não é você que tem que ir atrás. Você entrega o dado que você tem. Ainda que ele não seja possível identificar, ou vai identificar, não sei, 100 pessoas, como você está falando, você entrega o que você tiver. Não é você que vai ter que ir atrás. Tá, finalizando rapidinho. A senhora comentou o seguinte, que eu posso entregar para um delegado apenas dados não sensíveis. E para o juiz eu posso entregar qualquer tipo de dado, né? O comentário que a senhora fez aqui. Ou seja, os dados sensíveis seriam logs, os logs do usuário, ou seja, somente com autorização judicial que eu posso pedir os logs judiciais, é isso. Os logs dos usuários, é isso. Isso. Somente com judicial. Ordem judicial que você pode fornecer os dados sensíveis. Sim, mas os dados sensíveis não são apenas os logs, né? São os registros de navegação, todos os registros que você tiver. Pegando o caminho inverso, chega um delegado já com log, olha, esse IP, eu quero saber quem é o dono desse IP que acessou isso aqui. Então, ele já sabe que é um IP. É o caminho inverso. Então, eu atendo ou não atendo? Porque ele já tem um dado sensível. Não, peraí, deixa eu te explicar o que quer dizer os dados sensíveis. Vamos fazer uma divisão. Ele vai chegar com IP para você, com data e hora, e vai falar, quero os dados deste usuário que acessou com este IP no dia tal, na hora tal, certo? Os dados de cadastro, nome, RG, CPF, esta autoridade pode te pedir isso, ok? Aí, se você estiver atrás do NAT, é o que nós estamos falando. Olha, eu uso uma técnica de compartilhamento, tem aqui 100 caras, 20, 10 caras, que, neste momento, pode ser que estavam utilizando esse IP. Você pode entregar todos, e ele vai fazer. Lógico que ele vai ficar louco de raiva com você, porque eles acham que você tem que entregar a tampinha com a cor, tudo certinho, mas é o que, tecnicamente, também é possível fazer. Então, isso são os dados de cadastro,
ok? O que é o dado sensível? Vai acontecer, e já aconteceu em vários casos, de ele chegar e falar assim, eu quero todo o conteúdo da caixa de e-mail desse cara, que está no teu servidor. Não pode. Ele pode até dizer para você assim, olha, eu quero acessar todo o conteúdo que tem no servidor, portanto, por favor, preserva para mim, já que eu vou pegar uma ordem judicial para você me entregar isso. Aí pode. Isso é previsto. Tá? Então, por exemplo, você imagina lá, você tem a caixa de e-mail do fulano XYZ, tem lá um monte de dado. Ele não pode chegar, eu quero acessar os e-mails dele. Não, cadê a ordem judicial? Mas aí ele pode dizer assim, mas sempre cuidado, não dizer, põe no papel, assina, me entrega, entendeu? Para você não cometer nenhum problema. Porque de boca, não. Escreve, põe no papel timbrado, e-mail jamais, entendeu? Então, resumindo, se o cara chegar com o IP, para qualquer entidade, qualquer autoridade pública, tem obrigação de fornecer os dados. Então, isso é uma coisa que a gente brigou na lei e tem até um projeto de lei no Senado tentando corrigir isso, tá? Na verdade, o projeto de lei que está apresentado no Senado, acho que pelo senador Aloysio Nunes, diz o seguinte, que essa autoridade administrativa se restringe a delegado de polícia, civil, militar, federal e Ministério Público, ponto. Aí resolve essa questão, tá bom? Tem uma última pergunta lá que eu preciso encerrar aqui, que... Fica bravo não, Daniel. Já vem vindo para cá, Daniel, vem vindo já que... Na realidade, já foi respondido que era mais exatamente aquele conjunto de clientes que acessam através de NAT, que não teriam um IP público, ou, por outro lado, que aquele IP público teria servindo a uma centena ou mais de clientes, não é? Uma outra consideraçãozinha que eu sempre gosto de fazer é comparar o mundo físico com o mundo digital, tá? O pessoal diz, olha, mas você não tem um reforço muito bom no seu automóvel. O seu automóvel é um carro da Fiat e não tem alarme. O cara vai lá, rouba meu carro, a culpa é minha. Não, não é. Se alguém invadiu algum sistema, ele cometeu um crime. Se ele introduziu um vírus que vai causar um malefício, ou até que vai causar um benefício, dentro de um sistema meu, ele cometeu um crime. Eu jamais poderia deixar o meu automóvel numa troca de óleo e ele introduzir um óleo plus, super, hiper, que vai causar um benefício. Ou causar um XPTO, que iria causar um malefício. Então, é claro que eu acho que a postura também, que nós inventamos, eu também estou na internet desde 94. Então, o que acontece? Nós não inventamos o mundo, nós apenas procuramos fazer o mundo mais de outra forma, aproximar pessoas, promover negócios. Então, essas relações sociais, elas já existem e estão estratificadas. Uma outra coisa também. Só uma questãozinha agora que me surgiu uma dúvida. Se eu tiver uma loja física, o delegado de polícia chega lá e pergunta quem comprou tal objeto, eu sou obrigado a informar? A doutora, por gentileza. É a mesma analogia. Se pode, se não pode, não pode. Não é sempre a analogia do mundo físico e digital, ela funciona para diversas situações, mas não é para todas as situações que ela funciona, porque tem outros conceitos que acabam envolvendo a responsabilidade, se é uma responsabilidade objetiva, se é uma responsabilidade subjetiva, isso aí no mundo jurídico. Né? No mundo isso até chegar num tribunal superior. Na hora que chega num tribunal superior, aí a coisa volta para o plano físico. Esse todo é só na área perfunctória das primeiras e segundas instâncias. Quando nós chegamos nos tribunais superiores, aí nós temos um outro alinhamento. Mas vamos nós, o que nós gostaríamos de considerar sobre isso? Então, se o delegado chega numa loja e pergunta o que fulano comprou, não, você não é obrigado a dar. Para o delegado, que não sei também como é que se o delegado tem uma investigação atrás disso, sim. Se o delegado mandou, então, um requerimento, não o delegado chegou lá e perguntou para você, sim. Mas se veio um ofício da polícia perguntando o que aquele fulano comprou, você tem que dar. Okay. Agora, depende, né? Se o delegado chegou lá, se não existe nada. É a tal discussão que tem tido, não apenas agora no mundo da internet para essa questão, mas para todas essas questões de violação, de abertura de dados, de sigilo de informações telefônicas. Quer dizer, afinal de contas, a pessoa quer que se abra
todo mundo a sua lista de compras para ver se teve alguém que comprou errado, ou ele já tem uma ideia, uma investigação de uma pessoa e que ela teria feito diversas compras, teria feito, está rastreando um crime e daí chega na sua loja. Então, daí é diferente. Tem que... Eu não sei, a pergunta é muito ampla. Não sei exatamente. Então, na realidade, a analogia existe e, no caso de dúvida, consulte um tribunal. Consulte o advogado. Não, consulte o advogado e faça um requerimento a uma autoridade judicial, porque você poderá estar entregando um dado que é protegido por lei, tanto se você for dono de uma ótica, como se você for dono de um provedor da internet. É só um conselho de um... Muito obrigado. Conselho. Agradecemos aos painelistas que aqui estiveram. Muito obrigado.